Muito bem, bom dia, meus irmãos. Vamos dar início aqui a mais um tempo de aulas. Nós estamos caminhando nessa série da nossa escola bíblica, onde nós estamos vendo, tentando entender, não é simples, né? Tentando conciliar esses dois conceitos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, tá bom? É um diálogo, em alguns casos é um debate, né, de séculos. E a gente tem tentado caminhar para entender melhor. Eu quero orar para a gente poder começar aqui, e aí a gente vai ter aqui uma abordagem específica para a aula de hoje. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por sermos o Teu povo, porque o Senhor nos escolheu em Cristo para fazermos parte da Tua família por toda a eternidade. E obrigado porque, como Teu povo, nós temos a alegria, o privilégio de nos reunirmos, de cultuarmos a Ti em família, de aprendermos das Tuas grandezas, de celebrarmos as Tuas maravilhas, Senhor. Esse domingo é mais um momento onde nós realizaremos cada um desses privilégios que o Senhor nos dá. E queremos, desde esse momento, que o Senhor esteja conduzindo tudo o que vai acontecer. Esteja com a nossa aula, à medida em que nós estudamos a Tua palavra, entendemos as Tuas verdades, esteja com o culto em seguida, com um momento de cafezinho também, onde a comunhão ela é aprimorada, e que nós realmente tenhamos um tempo de cultuar a Ti, que não apenas seja digno do Teu nome, mas que também seja extremamente edificante para cada um de nós. Que tenhamos um bom tempo, que o Senhor nos conduza, e nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, gente. Hoje, o meu desafio, a minha missão aqui com vocês é ver como que a capacidade humana de fazer escolhas, e ninguém nega isso, como isso pode ser conciliado com a ideia, a doutrina da soberania de Deus. Esse é o nosso objetivo da aula, ok? Analisar a capacidade humana de fazer escolhas à luz da doutrina da plena soberania de Deus. Ninguém aqui tem dúvida que o ser humano ele faz escolhas, não é? Hoje mesmo você já fez inúmeras, tá? Se você parar para pensar, você escolheu o que você ia comer, que roupa você ia colocar, que horário você ia sair de casa. Talvez você tenha escolhido, mas a sua esposa escolheu outro, né? E daí deu um conflito, né? De horários, de agenda, certo? Mas vocês fizeram escolhas. Todos nós fazemos escolhas, nós fazemos inúmeras escolhas todos os dias. Então, ninguém está dizendo aqui que o ser humano ele é um autômato, né? No sentido de que ele vive numa realidade determinista onde ele não faz escolhas. Nós entendemos que o ser humano faz escolhas. E nós entendemos isso por experiência própria. Nós fazemos escolhas conscientes. Mas nós estamos falando aqui da soberania de Deus. Nós estamos falando aqui de um Deus que ele está acima de tudo, de todos, cujos planos não podem ser frustrados, cujas escolhas elas sempre prevalecem. Como é que nós conciliamos ambos? A escolha de Deus, né? A livre determinação de Deus, sendo Ele plenamente soberano, e as nossas escolhas aqui no dia a dia, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, esse objetivo aqui é o objetivo da aula de hoje e da aula da semana que vem. Nós vamos caminhar nas duas, então se você veio na aula de hoje, faça o esforço para vir na semana que vem também, tá bom? Para que você tenha o conteúdo completo. Você que está nos assistindo aí, né, no YouTube, então assista também na semana que vem, ou melhor, venha aqui à igreja, porque ao vivo é muito melhor, tá bom? Mas se você está participando de alguma maneira dessa primeira aula, também participe da segunda, para que você tenha a visão completa. Como é que nós vamos dividir as duas aulas? Hoje, nós vamos focar na primeira parte do nosso objetivo aqui. Nós vamos falar sobre a capacidade humana de fazer escolhas, tá bom? Nós vamos caminhar um pouco naquilo que a teologia chama de doutrina do ser humano. Para aqueles que gostam de um teologuês, né, de termos mais teológicos, nós vamos falar um pouquinho de antropologia, tá bom? Quem o ser humano é, quem o ser humano foi, quem o ser humano pode se tornar por meio de Cristo. Nós vamos conversar um pouquinho de antropologia. Na aula que vem, nós vamos pegar aquilo que conversamos de antropologia,
e nós vamos aplicar diante de uma realidade desse Deus soberano, ok? E nós vamos ver como que a soberania de Deus ela impacta a nossa realidade humana, a nossa capacidade decisória humana, certo? Quais são os limites que nós temos e para onde é que nós estamos caminhando em relação à nossa capacidade de fazer escolhas, tá bom? Então, na verdade, esse curso todo, esse é um risco que todos nós professores dessa matéria temos, que é qual? Nós nos tornarmos extremamente teológicos na abordagem da matéria, né? E trazermos para a igreja um conteúdo que é próprio de um seminário teológico e não tanto de uma escola bíblica de uma igreja, porque qual é a diferença? No seminário teológico, eu preciso trazer para os meus alunos, lá na Palavra da Vida eu faço isso, eu preciso trazer para os meus alunos, né, uma informação que é densa, que é consistente, e claro, ela vai se aplicar na vida, mas eu preciso ter um tempo ali de muito conteúdo denso para que eles possam absorver isso com o tempo e então aplicar no seu ministério. Na igreja, eu preciso ter um ensino que ele tenha, sim, um conteúdo bíblico, mas eu preciso pensar na maneira como isso se aplica na vida dos indivíduos. Então é um ensino voltado muito mais para a nossa vida, para a vida prática, tá bom? Um risco que nós corremos numa matéria como essa é de nós nos tornarmos altamente teológicos e pouco práticos, tá bom? Pode ser que eu tenha tropeçado nesse risco na aula de hoje. E se isso aconteceu ao final da aula, tá, você tem toda a liberdade de vir me falar, de me exortar, e eu já peço perdão para você de antemão, não foi a minha intenção, tá bom? Eu vou tentar tornar o mais prático, o mais acessível possível, tá bom? Eu vou fazer teologia sem usar o teologuês, tá bom? Porque teologia é boa, todo mundo aqui é teólogo, né, gente? Todo mundo aqui crê em verdade sobre Deus, ensina a verdade sobre Deus, certo? Todo mundo aqui faz teologia em algum nível. Todo crente, ele é um teólogo. O problema não é a teologia. O problema é o teologuês, né? É aquele idioma que só alguns mais eruditos entendem. Aí não dá, né? Aí a gente fala de verdades bíblicas de maneira que poucos entendem. Então, nós vamos caminhar nessas duas aulas, fazendo essa divisão. Nós vamos ver aspectos teológicos em ambas, mas a intenção é que a gente possa entender o que isso traz de impacto, de relevância para as nossas vidas, tá bom? Então vamos começar, pessoal. Nós vamos agora olhar para nós, seres humanos, mas não exatamente nós no estado atual. Nós vamos olhar para nós no nosso estado original, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho da condição original com a qual nós somos criados e, inevitavelmente, nós vamos ter que voltar para Gênesis, nós vamos ter que olhar para os capítulos iniciais da Bíblia para poder entender qual é a descrição dessa condição original, tá bom? E para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma ilustração com vocês. Eu trouxe aqui, né, isso aqui não é relaxo do professor que deixou uma garrafa jogada aqui, né, na sala de aula. Não, isso aqui é intencional. Eu trouxe para vocês aqui uma garrafa. Estão vendo essa garrafa? Ela está sem rótulo porque eu não estou recebendo para fazer propaganda de ninguém, né? Então não tem rótulo, tá bom? Certo? Mas é uma garrafa, tá bom? Que parece que está aqui íntegra, né? Inteira, certo? Exatamente como ela foi feita, ela está na sua condição original. Nada lhe falta, quer dizer, falta o rótulo, mas faz parte da aula, tá bom? Certo? Mas a garrafa em si, ela está aqui, na sua condição original, tá bom? Vamos deixar a garrafa aqui. Daqui a pouco nós retornamos para ela. Quando nós pensamos em nós, na condição original, a Bíblia afirma algumas coisas sobre essa condição, tá bom? A Bíblia primeiro diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vamos abrir alguns textos bíblicos? Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, verso 27. O texto clássico da nossa criação. Gênesis 1, 27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós somos feitos, nós fomos criados
segundo a imagem e semelhança de Deus. A gente já vai entender um pouquinho o que isso significa. Vá agora para Gênesis 5. Gênesis 5, verso 1. Gênesis 5:1 diz: Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Certo? Ecoando Gênesis 1:27, Gênesis 1:5 diz, o ser humano foi feito à semelhança de Deus. Vá agora para Gênesis 9. Gênesis 9:6. Ok? Gênesis 9:6. Nós temos aqui Deus falando, né? No pós-dilúvio, dizendo: quem derramar sangue de um ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus o ser humano foi criado. Então, gente, essa é uma verdade estabelecida nas Escrituras. A nossa condição original é de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, o que isso não significa? O que não significa ser feito à imagem e semelhança de Deus? Isso não significa que nós fomos feitos fisicamente semelhantes a Deus, né, gente? Tá bom? Que bom, né? Porque imagina se Deus tivesse a mesma aparência física que alguns de nós. Seria um Deus bem feio, né? Ainda bem que ele não tem a aparência física de alguns de nós, certo? Ainda bem que Deus não tem a minha cara. Imagina que susto que ia ser, né? Mas não tem nada a ver. Ser imagem e semelhança de Deus não significa que Deus é fisicamente semelhante a nós. Por quê, gente? Porque Deus, ele é espírito, não é? A natureza de Deus é uma natureza espiritual. O Deus Filho, ele se fez carne, ele habitou entre nós, mas o Deus Filho, ele existia eternamente numa existência espiritual. Então não tem nada a ver com a aparência física. Falar de imagem e semelhança não tem a ver com isso. O que tem a ver, então? Falar que nós somos feitos à imagem e semelhança. Significa que Deus, ao nos criar, ele partilhou conosco, seres humanos, algumas características, alguns atributos dele. Ele partilhou, ele comunicou conosco, ele nos fez portadores de alguns dos seus atributos, certo? Então, na imagem e semelhança de Deus que ele pôs em nós, estão ali a personalidade, ok? Nós somos seres pessoais. Nós somos seres autoconscientes da nossa existência, ok? Deus nos fez assim. Nós somos seres pessoais. Dentro da nossa imagem e semelhança está o senso de moralidade, né? Um senso de certo e errado. Isso deriva de Deus, que é o padrão definitivo de moralidade, e ele instalou em nós isso também, essa percepção de certo e errado. Dentro da imagem e semelhança de Deus está a capacidade de se relacionar, certo? De criar relacionamentos, de estabelecer vínculos pessoais. Deus, ele é um ser relacional por natureza, porque o nosso Deus, ele é comunitário, é Pai, Filho e Espírito, certo? Então, o relacionamento está no ser de Deus, e quando ele nos faz assim. É por isso que, quando havia apenas um ser humano, o que é que Deus diz? Não é bom que esteja só. Por que não é bom? Porque jamais poderá expressar esse aspecto da imagem de Deus sozinho. Para que possa expressar a imagem e semelhança, é preciso relacionamento. É preciso existir em comunidade. Dentro do conceito de imagem e semelhança também está o poder de exercer domínio sobre a criação. Certo? Deus, ele é o Senhor de tudo, mas quando ele cria Adão, ele coloca Adão ali como seu representante. E ele diz a Adão: domine sobre a criação. Domine sobre os animais, ok? Deus coloca Adão ali como o administrador do Jardim do Éden. Todo o universo é de Deus, mas ali naquela localidade específica chamada Jardim do Éden, Adão, ele era o representante de Deus ao gerir, ao dominar, ao administrar. Então, essa capacidade de dominar sobre a criação também é eco, né? Também é sinal da imagem de Deus em nós. E também a espiritualidade, tá bom?
Uma vez que Deus ele é espírito, ele nos cria com a capacidade, né? Ele nos cria com um aspecto, melhor dizendo, né? Ele nos cria com uma natureza espiritual. Nós não somos apenas matéria. Nós não somos apenas corpo. Nós temos uma realidade espiritual, porque nós só poderíamos nos relacionar com Deus, que é espírito, se nós também tivéssemos essa realidade. Certo? Então, imagem e semelhança, gente, tem a ver com isso. São fatores que caracterizam nós, seres humanos, e mais do que isso, são elementos que nos diferenciam dos animais. O que é que faz com que eu não seja simplesmente um animal evoluído, como o darwinismo, o evolucionismo tentam nos dizer? O que me torna alguém que não é apenas um animal evoluído? É a imagem e semelhança de Deus em mim. Certo? Existem elementos em mim que não estão em mim porque eu faço parte do reino animal, né? Porque eu tenho ali um parentesco com um bicho, como o darwinismo tenta nos dizer. Existem elementos em mim, ser humano, que só estão em mim porque Deus que me fez partilhou comigo a sua imagem e semelhança. Certo? Então, sob certo aspecto, né, gente, nós não somos um animal evoluído, nós não somos Deus, nós somos uma espécie única. Nós somos ser humano, tá bom? Nós não somos nenhum nem outro, mas nós temos características, atributos que Deus compartilhou conosco. Certo? Então, beleza, gente. Na condição original, nós tínhamos imagem e semelhança. Dentro dessa condição original também, nós vemos que parte dessa imagem e semelhança envolve faculdades intelectuais. Abra comigo lá em Gênesis 2 agora. Gênesis 2, 19 a 20. Gênesis 2, 19 a 20, ok? Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. O que nós vemos aqui, gente? Aquele ser humano criado, portador da imagem de Deus, nós vemos que desde o início ele é dotado de faculdades intelectuais, certo? O que nós vemos aqui de faculdades intelectuais expressas ou implícitas nesse texto que nós lemos, gente? Que faculdades intelectuais Adão ele está demonstrando aqui, explícita ou implicitamente no texto? Eu quero ouvir vocês. Hein? Que capacidades intelectuais? Ok, né? Nós vemos aqui, né, que Deus ele leva para ver como Adão os designaria, certo? E o texto fala que o nome que ele deu é o nome que cada animal recebeu, certo? Então nós vemos aqui que o ser humano ele é criado com a capacidade de pensar, de inovar, de criar. Ele, de certo modo, ele é um subcriador com Deus, né? Ele cria dentro do universo que Deus já criou. Nós vemos que o ser humano ele tem uma capacidade intelectual de falar. Ele deu nome para os bichos, né? Ele não deu um nome na sua mente. Ele não deu um nome no seu coração, né? Ele nomeou os bichos, certo? Então ele é capaz de falar, de transmitir, certo? Ele é capaz de tomar decisões, porque ele teve que dar nomes diferentes para cada um, não é isso? Para cada animal, ele teve que optar por um nome. O que nós vemos aqui, meus irmãos? O ser humano, desde o início, ele é dotado de faculdades intelectuais de uma natureza racional. Deus nos fez dessa maneira. Então,
parte da condição original, dotada dessa imagem e semelhança com Deus, se revela em faculdades intelectuais em pleno funcionamento. E também, parte dessa imagem e semelhança se revela em uma natureza moral que é santa, tá bom? Vamos agora para Eclesiastes. O sábio Salomão, olhando aqui para o relato de Gênesis, Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7, lá no último verso, verso 29. Veja o que Salomão diz aqui, Eclesiastes 7, 29. Encontrei apenas isto. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então, o que isso significa, meus irmãos, à luz da condição original? Que quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o ser humano não tinha qualquer pecado, não tinha qualquer impureza, certo? O homem, no princípio, ele era um ser moralmente perfeito. É por isso que Deus, quando ele cria tudo no jardim, inclusive o próprio ser humano, Deus ele faz um juízo de valor. Ele faz uma avaliação. Ele diz que tudo aquilo que ele fez era muito bom. Certo? Isso inclui a humanidade. Então nós somos criados assim. Significa, portanto, que as nossas faculdades intelectuais, nossa capacidade de decidir, ok? Nosso raciocínio, nossos pensamentos, nossas palavras, fruto dos nossos pensamentos, certo? Nossas escolhas, todas essas faculdades intelectuais, elas eram moralmente santas. Então, nossas decisões eram decisões boas. Nossas palavras eram palavras santas. Nossos pensamentos eram pensamentos moralmente agradáveis a Deus. Essa era a nossa condição original. Certo? Os capítulos iniciais de Gênesis, e quando nós vemos comentários desses capítulos no restante da Bíblia, Eclesiastes, por exemplo, é um desses textos, nos deixa isso muito claro. Ali sim, nós tínhamos uma condição, uma capacidade, faculdades intelectuais boas e perfeitas, certo? E aí nós chegamos no livre-arbítrio, certo? Eu comecei no macro, na imagem e semelhança fui afunilando, faculdades intelectuais, natureza moral, e a gente chega no livre-arbítrio, tá bom? Qual é a conclusão que nós chegamos sobre o livre-arbítrio, a livre capacidade de escolha do ser humano na sua condição original, gente? Como um ser pessoal, dotado de uma natureza moral santa, ok? Os primeiros seres humanos, eles eram realmente dotados de um verdadeiro livre-arbítrio, certo? Eles tinham, sim, a liberdade de escolha. Adão, ele podia exercer o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque as suas faculdades intelectuais, o que incluía a sua vontade, era perfeita. Era completamente boa, certo? Então ele tinha ali uma vontade que era realmente livre. Ele tinha condições plenas de escolha. E como é que a gente sabe disso, que ele tinha condições plenas de escolha, gente? Como é que a gente sabe que Adão tinha condições plenas de escolha? A gente sabe disso porque ele pôde exercer plenamente sua capacidade de escolha quando ele decidiu não mais obedecer. Não é? E ele decidiu durante algum tempo obedecer. Deus trouxe os animais e ele deu o nome. Ele está obedecendo, não é? Mas ele tinha plena liberdade de escolha porque houve um momento onde ele decidiu, ele escolheu desobedecer. Vamos lá, Gênesis 3? Vamos voltar lá para Gênesis.
Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Certo, gente? Então, vemos aqui as faculdades mentais em exercício, né? Viu, analisou, avaliou, desejou aqui a vontade envolvida, certo? Decidiu, comeu. E aí, o marido também fez a mesma coisa. Diferente de nós, que temos uma natureza pecaminosa, temos uma inclinação para o pecado, gente, Adão e Eva não possuíam isso. Eles não tinham uma força interna para o mal. Eles não tinham isso. Certo? Então, o que é que fez Adão e Eva pecar? Quando Deus chega no jardim, pergunta para eles tentam dar umas desculpas para Deus, não é isso? Qual foi a desculpa que Adão deu? Por que ele pecou? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu, ela me obrigou, ela me deu, eu comi, né? E a desculpa não cola, certo? Quando chega para Eva, certo? Eva, o que você fez? Qual foi a desculpa que Eva deu? Ah, foi a serpente. O senhor fez um animal com defeito aqui, ó. Tá errado. Certo? Não. Deus responsabiliza cada um. Por quê, meus irmãos? Porque a desobediência dos primeiros seres humanos foi voluntária. Foi uma livre escolha. Eles tinham o livre-arbítrio, a plena capacidade de escolher. Por algum tempo, não sabemos quanto, escolheram aquilo que era conforme a sua natureza moral e santa, mas houve um momento, exatamente porque eles eram dotados de livre escolha, que escolheram de maneira incoerente com a sua natureza moral e santa. Foi assim que o pecado entrou na humanidade. Tá bom, gente? Então, livre-arbítrio, nós podemos falar com certeza, sem medo de errar, nossos primeiros pais tiveram. Certo? A gente daqui a pouco vai falar de nós. Estamos falando primeiro da condição original. Livre-arbítrio, os nossos primeiros pais tiveram, tá bom? E eu acho que agora é um bom momento para a gente tentar definir o que é livre-arbítrio, né, gente? Livre-arbítrio é exatamente isso. É o poder de julgar com total isenção entre o bem e o mal, decidir qual alternativa acolher e realizar essa decisão sem qualquer fator que a impeça ou restrinja. Isso é o livre-arbítrio, certo? É você poder avaliar o que é o bem e o que é o mal, com condições de fazer essa avaliação, certo? Sem uma inclinação, sem uma propensão para um lado ou para o outro, poder fazer uma análise isenta, decidir livremente qual é a melhor alternativa e fazer isso sem nenhuma força, sem nenhum fator que exerça influência, peso, que te impeça ou te restrinja. Isso é o livre-arbítrio. No ato ali de Adão e Eva, certo? No momento da queda, nós vemos que é exatamente isso. Os verbos usados mostram isso, né? Eles julgando e eles estão aqui avaliando, tendo plenas condições de, olha, o que é bom e o que é mal, certo? Eles decidem e não há nada que os impeça ali. Deus poderia ter impedido, sim, mas aí ele estaria tirando deles a liberdade de escolha, certo? Algumas pessoas levantam esse argumento, tem um argumento interessante, né? Mas se Deus sabia, se Deus estava vendo que Adão e Eva iam pecar, por que Deus não impediu? Né? Porque se Deus fizesse isso, ele estaria tirando da humanidade um aspecto com o qual Deus nos fez. Deus nos fez, e no início era assim, com a capacidade de livremente escolher, para que a gente veja o que é bom e o que não é, para que a gente veja as árvores que a gente pode comer e a que não pode, e a gente livremente escolha pelo que é bom. Se Deus ele agisse e impedisse que Adão e Eva comessem da árvore, o que aconteceria? Adão e Eva não comeriam, mas eles não teriam a livre escolha
por amar a Deus. Eles amariam a Deus de maneira imposta, obrigatória. E não dá para amar de maneira obrigada, né, gente? Não dá. Não tem como você forçar alguém a decidir por me amar. O amor, ele precisa ser uma livre escolha do indivíduo, certo? Então, o que aconteceu ali foi exatamente isso, né? E às vezes a gente pensa que Deus foi pego de surpresa com isso, né? Porque logo em seguida Deus chega no jardim e Deus vira para Adão, né? Adão, onde estás? Então parece que Deus não está muito ciente do que está acontecendo, né? Parece que Deus, ele não imaginava, né, quando que Adão faria uma coisa assim. Mas esse é um conceito errado de soberania de Deus. Gente, quando Deus chega no jardim perguntando por Adão, sabe o que ele está fazendo? Ele está revelando a sua profunda misericórdia diante do nosso pecado. Porque o que é que ele tinha prometido para Adão? No dia em que você comer do fruto, certamente morrerá. Deus não estaria errado em nada se no momento em que Adão e Eva comeram do fruto, eliminasse a humanidade. Em nada ele estaria sendo injusto, certo? Mas o que acontece? Naquele exato momento, Deus decide, né, mesclar, Deus decide temperar a sua justiça com a sua graça e a sua misericórdia. E é por causa disso que a gente existe até hoje, gente, né? Ele vai ao encontro deles e quando ele pergunta, Adão, onde estás? Você acha que realmente Deus não sabe onde Adão está? Você realmente acha que Deus deixou de ser onisciente, onipresente, certo? Mas ele está fazendo aquilo que nós como pais fazemos com os nossos filhos quando eles erram. Nós damos a eles a oportunidade de reconhecer o erro, né? Nós damos aos nossos filhos a oportunidade de cair em si. Então Deus vai até Adão, né, de maneira muito didática, muito amorosa, muito paternal, para poder agora propor um caminho de misericórdia e redenção para ele. Tá bom, gente? Essa é a condição original. Mas nós não estamos mais nessa condição. Por quê, gente? Porque desde que Adão e Eva usaram seu livre-arbítrio para uma decisão contrária à vontade moral de Deus, nós existimos naquilo que a Bíblia chama de queda. Tá bom? Nós não somos mais os seres humanos originais. Nós somos seres humanos caídos. Certo? Significa que aquela garrafa que nós éramos no início, né, perfeita, sem nenhum tipo de ruptura, sem nenhum tipo de alteração, de deformação, nós ainda somos a garrafa, nós não deixamos de ser seres humanos, mas embora nós continuemos sendo a garrafa, nós não somos mais a mesma garrafa. Nós não somos mais aquela garrafa perfeita, com características de Deus perfeitas, certo? Com uma capacidade de manifestar essas características de Deus de maneira perfeita. Nós ainda somos a garrafa, certo? Mas nós somos uma garrafa deformada. Deixa eu tampar aqui. Ok, gente? Quando você olha uma garrafa assim, você não diz que é a mesma garrafa de antes. Mas você percebe que a mesma constituição física da garrafa continua aqui. Certo? Ela é a mesma garrafa, porém deformada. E é isso que aconteceu conosco. A imagem de Deus em nós, ela foi deformada. Nossas faculdades intelectuais foram prejudicadas. Nossa natureza moral e santa, ela se tornou agora corrupta. E você acha que isso vai atingir a nossa capacidade de fazer escolhas? Ok? O que aconteceu, gente? Lá no Jardim do Éden. Esse processo onde nós fomos deformados foi um processo onde nós encontramos ruptura com a condição original. Na verdade, quando Deus disse que o salário do pecado é a morte, quando Deus disse no dia em que comerem vocês certamente morrerão, biblicamente falando, morte não é simplesmente o cessar da vida. Biblicamente falando, morte é mais do que isso. Morte é a desconexão, é a ruptura, né, com a fonte de vida.
Isso é que é morte, não é o cessar da vida, é a desconexão com a fonte de vida. Então o que acontece? Lá no Jardim do Éden, embora eles não tenham morrido naquele exato instante, eles passaram a desfrutar de uma desconexão, de uma existência desconectada em ruptura com a fonte de vida. Certo? E eles perderam a conexão com Deus. E aí eles passaram a desfrutar da morte, dessa ruptura, desse rompimento em vários aspectos. Primeiro, aquilo que nós vamos chamar de uma separação, uma ruptura com Deus, que na teologia nós chamamos de morte espiritual. É uma separação existencial de Deus, da sua glória. O que é que acontece ali, gente? É que Deus os expulsa do jardim. Deus não mais vai ter com eles na viração do dia, certo? Ali a humanidade agora existe numa realidade de separação de Deus. Antes a garrafa não era assim, mas é a garrafa deformada. Além disso, a humanidade passa a existir numa realidade de ruptura física, certo? Uma separação física, a morte física. Porque não estamos mais numa existência conectada à fonte de vida que é Deus. Nós temos mortes, nós temos doenças, nós temos epidemias, nós temos síndromes, nós temos envelhecimento, nós temos amputações. Tudo isso é resultado de estarmos desconectados da fonte de vida. Deus é a garrafa deformada. Nós também passamos a existir numa realidade de uma separação ecológica. Uma morte que nos separa deste mundo criado, o qual fomos feitos para dominar sobre ele. Então, se nós fomos feitos para estabelecer ordem, dar nomes, para gerir o funcionamento da criação de maneira que glorifique a Deus, agora a criação se volta contra mim. Agora eu tenho predadores, agora eu tenho tubarões, leões, eu preciso fugir deles para sobreviver. Eu tenho desastres naturais, eu tenho terremotos, eu tenho furacões, nós temos pragas, invasão de insetos, porque nós existimos em ruptura também com a natureza, certo? Nós também existimos numa ruptura uns com os outros, uma morte relacional. É daí que vem as brigas, é daí que vem a opressão social, é daí que vem a corrupção, onde eu tiro de quem precisa para o meu próprio benefício. É daí que vem a violência. Aquilo que Adão fez com Eva, a culpa é dela. Nós agora praticamos isso continuamente, porque isso é resultado da ruptura, da deformação, da perda da condição original. E nós também existimos numa separação de nós mesmos, que eu vou chamar aqui de uma morte emocional. Se você quiser, você pode chamar de morte psicológica. Mas é o quê? Nós passamos agora a ter uma fragmentação, uma deformação interna. Há em nós sentimentos, pensamentos, vontades que nós não fomos feitos para ter. É por isso que assim que Adão e Eva pecam, eles sentem o quê? Vergonha. Mas eles nunca tinham sentido isso antes. Culpa. Não fazia parte da condição original. E por aí vai. O ódio, o desprezo. Então há uma ruptura interna. E meus irmãos, a Bíblia diz que isso não é apenas privilégio de Adão e Eva. Porque lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas em Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E todos existem nessa realidade destituídos da glória de Deus. Então, a garrafa deformada, ela não é apenas Adão e Eva. Todos nós, como descendentes deles, passamos a existir não mais na condição original. Biblicamente falando, qual é a condição na qual nós existimos, gente? É aquilo que na teologia nós chamamos de depravação total. Tá bom? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Certo? Depravação total significa que o pecado, a queda, a corrupção, ela afetou o ser humano em sua totalidade, em todas as suas faculdades mentais.
certo? Não há área do ser humano que não tenha sido atingida. O pecado tem um efeito devastador, deformador em tudo. Agora, alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente fala de depravação total. Quando a gente diz que o homem ele é totalmente depravado, totalmente caído, isso não significa que cada pessoa do mundo pratica todas as formas de maldade possíveis. Isso é um exagero, isso é uma imprecisão, é um erro teológico. Não é verdade. Não é verdade que cada ser humano pratica todos os tipos de maldade possíveis. Não. Quando a gente fala de uma depravação total que deformou a humanidade, nós também não estamos dizendo que os seres humanos são incapazes de realizar algum ato de bondade ou de virtude. Nós vemos isso. Nós vemos mesmo pessoas sem Deus, e às vezes para nossa vergonha até mais eles do que nós, praticando algo que no senso comum é bom, faz bem, certo? Promove algo que é valioso. Depravação total, gente, não quer dizer isso. Mas quando a gente fala de depravação total, nós estamos dizendo sim, que todas as faculdades do ser humano foram atingidas, foram afetadas, foram deformadas pelo pecado. Não é só a sua conduta, porque a gente sabe que a conduta de alguém não vai ser marcada o tempo todo por ações más, mas são as suas faculdades. Aquilo que nós falamos da imagem e semelhança de Deus, né? Tudo aquilo foi atingido. Tudo aquilo foi deformado de tal modo, gente, que nenhum de nós tem as mesmas capacidades, as mesmas condições, tem as mesmas faculdades em perfeito funcionamento como nossos primeiros pais foram feitos. Nenhum de nós. O pecado ele tem esse lado terrível, né? Porque ele nos desumaniza, né? Ele nos torna menos humanos. Porque Adão e Eva, eles eram plenamente humanos. Deus viu e disse, isso aqui é muito bom, certo? O que o pecado faz? Essa deformação faz com que nós tenhamos menos capacidades inerentes ao ser humano no seu estado original. Ou seja, nós somos hoje menos humanos do que nós somos feitos para ser. Nós somos menos humanos do que Deus nos criou na nossa condição original. E essa é a nossa realidade. E nós precisamos aplicar essa deformação, porque estamos falando aqui, para a nossa capacidade de escolha. Porque às vezes nós somos otimistas achando que nós temos livre e perfeita condição de escolha. Mas dentro da realidade da condição original faz sentido. Mas nós não estamos mais lá. Nós existimos na condição de depravação total. Depravação total envolve o quê, gente? Primeiro, envolve a totalidade do nosso ser. A Bíblia usa dois termos para falar do ser humano na sua totalidade, na sua inteireza, né? O Novo Testamento usa o termo mente. O Antigo Testamento gosta mais do termo coração. E eles se referem, os dois, à mesma realidade. Se refere ao ser humano interior, a quem você é por dentro, tá bom? A depravação total atingiu quem nós somos em nosso âmago. E nós nos tornamos uma fonte inesgotável de palavras e de ações más. Vamos ler lá, Gênesis 6:5. Gênesis 6:5. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Essa aqui é a humanidade pré-diluviana, né, gente? Aí Deus fez o quê? Deus eliminou esse povo, manteve apenas ali Noé e sua família, reiniciou a humanidade com eles. Aí acabou, não tem mais maldade, né, pessoal? Depois de Noé, não tem mais esse negócio de toda a inclinação dos pensamentos do coração sendo para o mal o tempo todo. Aí ele reinicia a humanidade com Noé, e o que acontece? Nós temos a Torre de Babel. Ou seja, o ser humano, se tiver apenas um descendente de Adão, vai existir nesse estado de depravação. Não tem jeito. Você pode acabar com todo mundo, mantém ali só um remanescente. Não tem jeito. Isso é algo que está deformado em nós, é a nossa realidade, até que Deus faça uma intervenção. E graças a Cristo, Ele está fazendo. Tá bom? Vá comigo para o Salmo 58.
Salmo 58, verso 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem, né? Então é uma depravação total que atinge todas as faculdades e atinge o ser humano em qualquer momento da sua vida, certo? Essa é a realidade de todos. E quando nós vamos para Mateus, lá no Novo Testamento, Mateus 15. Mateus 15, 18 e 19. Mateus 15, 18 e 19 diz: mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E é isso que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E isso vem de onde? Do coração. Então, gente, esse é o nosso estado, é a nossa essência desde então, certo? Pensando nisso, isso inevitavelmente atinge o nosso intelecto, tá bom? Então, o homem, ele já não consegue mais discernir algumas questões. Por exemplo, ele não consegue entender as realidades espirituais. O ser humano, no seu estado natural atual, não consegue. Romanos 3,11, vá lá comigo. Romanos 3,11 diz: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O nosso intelecto foi corrompido. Vamos ver lá, Paulo fala muito sobre isso aos coríntios. Eles se achavam, né, grandes sabedores, muito intelectuais. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Primeira Coríntios 1, 18. Ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, certo? É loucura essas coisas de Deus, o evangelho, maluquice que você acredita. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Vá comigo para o capítulo 2 agora. 2,14. 2,14, olha o que Paulo diz: o homem natural, ou seja, o homem segundo a nossa condição atual, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem alguns aspectos de entendimento, meus irmãos, que só podem ser atingidos por uma intervenção do Espírito de Deus na vida de alguém. Sozinho, o intelecto caído, deformado, não é capaz. Tá? Vá agora para 2 Coríntios. Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 14 e 15. Segunda Coríntios 3, 14 e 15. Falando aqui sobre os judeus que também não entendem a verdade espiritual do Evangelho. Paulo diz: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. Ou seja, há um entendimento pleno de realidades espirituais que só com uma intervenção de Cristo o indivíduo pode entender. E vá para o capítulo 4 também. Capítulo 4, versos 3 e 4. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Certo? Então, existem realidades espirituais que não podem ser entendidas por um intelecto depravado, caído, deformado. O ser humano, ele tem uma capacidade atual de julgar entre o bem e o mal que é limitada.
não consegue entender o todo, não consegue perceber as nuances. E é por isso, gente, que hoje nós vemos pessoas que têm uma facilidade imensa de acolher, de crer em mentiras, em fábulas das mais grosseiras possível, e preferem isso do que crer na verdade bíblica, né? Porque é uma mentira dizer que o ser humano pós-moderno, ele é um ser humano ateísta. Não, ele é um ser humano místico, certo? É uma mentira dizer que o ser humano deixou de ser religioso, né? Ele pode ser anticristão, mas para as outras religiões eles são plenamente abertos, certo? Por quê? Porque eles preferem acreditar em mentiras do que na verdade. Há uma corrupção do intelecto. Há uma corrupção também das emoções, ok? O ser humano hoje se alegra com práticas que são detestáveis. Há um prazer, há um contentamento naquilo que deveria desagradar. Então há uma corrupção, há uma ruptura, há uma deformação nas nossas emoções. E por outro lado, o ser humano ele não nutre afeto por aquilo que deveria ter algum tipo de apreço. Ele não tem nenhum tipo de afeto pela palavra de Deus, mas ele tem um profundo afeto por coisas que são destrutivas a si mesmo. Jesus diz isso, né, que João 3,19, vamos abrir lá rapidinho. João 3,19. João 3,19 diz: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque suas obras eram más. Vá para João 15. Versos 18 e 19. João 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. Então, nós vemos isso. O ser humano hoje ama aquilo que não deveria, aquilo que destrói, certo? E odeia aquilo que poderia salvar, que poderia trazer verdadeiro benefício. Há uma corrupção das emoções. E é claro que é uma corrupção da vontade, né, gente? Não tem jeito. Quando nós pensamos em arbítrio, nós precisamos pensar dentro da constituição humana. Há uma corrupção da vontade. Hoje o ser humano não consegue realizar as suas boas decisões. Vá comigo para Jeremias 13. Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23 diz: Será que o cuxita pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também poderão vocês fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Essa é a realidade, meus irmãos, certo? Nós não conseguimos mudar essa realidade, nós não conseguimos realizar boas ações. Por mais que a gente se proponha a decidir algo, nós não temos a capacidade de fazer com que isso se mantenha. O ser humano não consegue por si só optar por Cristo. Vá lá comigo para João. João capítulo 1. Verso 13. Vamos ler, na verdade, o 12 e o 13. João 1, 12 e 13. Diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum. Como é que alguém se torna filho de Deus? Olha o que o texto diz: mas nasceram de Deus. Ou seja, nós não temos, biblicamente falando, a livre capacidade de escolher Deus. Nós não temos, né, a deformação da nossa vontade, ela é tal que o ser humano não consegue escolher crer em Cristo
se não houver uma intervenção do próprio Deus. Ele não consegue. Certo? O que o ser humano consegue, dentro da sua realidade deformada, é escolher fazer a vontade da carne, porque agora ele tem essa propensão, ele tem essa inclinação. Então lembra a definição de livre-arbítrio? Que é decidir sem ter influência, sem ter força, sem ter inclinações? Nós temos uma inclinação, não temos? A nossa inclinação é em direção à carne. A gente pode dizer que as nossas decisões são livres? Não são. Elas sempre serão tendenciosas, sempre serão propensas, certo? E essa é a nossa pergunta. O nosso arbítrio hoje é livre? A gente tem arbítrio. A gente faz escolhas, ninguém nega isso. Mas são escolhas totalmente livres? Não. Por quê? Porque nós temos uma inclinação para decidir de maneira segundo a carne. Certo? Adão e Eva tiveram livre-arbítrio? Nós não temos. Certo? Como eu disse, né, o arbítrio humano, ele existe. Mas ele não é livre. Porque, por exemplo, eu não sou livre para escolher Deus. Eu tenho limitações, eu tenho algo que impede, eu tenho uma força contrária, então eu não tenho essa livre capacidade de escolha. Mas aí vem o ponto final da nossa aula, né? Por quê? Porque nós não existimos mais na condição de depravação total. Embora o pecado esteja em nós, ele não mais nos domina. Embora ele tenha atingido todos os aspectos das nossas faculdades mentais, nós estamos em processo de restauração. E aí vem a graça de Deus para nós nesse momento. O arbítrio do salvo, como tudo nele, como tudo em você, meu irmão e minha irmã, está em fase de restauração. Para ser verdadeiramente livre. Na cruz nós já fomos libertos do domínio do pecado. Mas nós ainda temos a influência dele em nós. Ainda há essa propensão. Mas agora nós temos duas naturezas em nós. A natureza da carne e a natureza do Espírito de Deus. Então nós estamos em processo de restauração. Então o que é que Deus está fazendo em mim e em você? E eu vou terminar a nossa aula com isso. Deus pegou essa garrafa deformada, que se chamava Felipe Café, tá bom? E você pode botar o seu nome aqui. E ele começou um processo de nos transformar, ok? De nos resgatar, de nos restaurar. Ele nos deu o seu Espírito e ele está nos trazendo cada vez mais a uma realidade semelhante à nossa condição original. Nós nunca seremos perfeitos, não nesta vida, mas há uma realidade por vir onde nós seremos plenamente libertos do pecado e seremos plenamente livres. E Ele está hoje fazendo isso nas nossas vidas. À medida em que o Espírito, ele ocupa, ele preenche, ele tem controle e influência dominante nas nossas decisões, ele vence a natureza deformadora da carne e ele faz com que a gente exerça cada vez mais a nossa escolha de maneira livre. Certo? Então, meu irmão, minha irmã, nós somos, de todos os seres humanos que existem, os únicos que estão experimentando o que é verdadeiramente uma vontade livre. Um livre-arbítrio para escolher, para não ser obrigado a escolher o que é conforme a carne, para que possamos escolher aquilo conforme aquilo para o qual fomos criados, que seja coerente com a imagem de Deus em nós, que seja coerente com as faculdades intelectuais em renovação que Ele está produzindo em nós, que seja coerente com a vontade moral dele, certo? Nós ainda temos a força do pecado, mas ela não mais nos domina, então se alegre nisso. O arbítrio do salvo, meu e seu, como tudo em nós, está em fase de restauração. Nós, de todos os seres humanos, somos aqueles que são mais verdadeiramente livres para escolher. E creia nisso quando o seu vizinho, o seu parente incrédulo disser para você o seguinte: crente não tem liberdade. Nós é que temos. Porque nós temos condições de escolher o certo e o errado. Nós não somos dominados pela natureza do erro. Nós temos condições de escolher ambos e estamos cada vez mais sendo livres à medida em que o Espírito de Deus nos capacita e nos renova. Tá bom? Na aula que vem,
Deus permitindo, estaremos aqui para ver quais são as implicações na soberania de Deus, desta realidade de quem somos e do que Ele tem feito em nós. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo. Temos ali um cafezinho nos esperando e daqui a pouco temos o nosso culto, tá bom? Grande abraço, bom domingo a todos.